Oi, gente, aqui é a Fê e hoje vim falar sobre o livro A Realidade de Madu, da Melissa Tobias, desculpa. Esse livro, como eu comentei com vocês no vídeo sobre as minhas próximas leituras, ele é um livro que me fez ficar muito intrigada, porque ele basicamente fala sobre a pandemia que acontece em 2020. Na verdade, ele cita, é uma frase basicamente, mas ele cita que em 2020 a gente passaria por uma pandemia causada por um vírus e que isso duraria 2 anos e mataria basicamente 3 milhões, se eu não me engano, ou bilhões de pessoas, eu não me lembro agora, também não vou saber onde está isso, porque eu acabei não marcando, erro meu, obviamente, eu não tenho o costume de marcar as coisas no livro, mas, enfim, ia acabar matando muita gente e aconteceria em 2020. Esse livro, lembrando, ele foi publicado, na verdade, em 2014, então não é uma coisa que foi feita agora, não é uma coisa que a gente pode dizer que a Melissa sabia, ou talvez ela sabia, mas o que eu quero dizer é que não foi exatamente proposital, assim, né, que ela lançou esse livro já quando tudo estava acontecendo. Mas, enfim, vamos falar sobre o que é o livro. A Realidade de Madu vai contar a história da Madu, que acorda dentro de uma nave espacial que está localizada ali no espaço da galáxia. E ela acorda com a presença de um médico que começa a explicar que ela está dentro de uma nave espacial e que agora ela precisa se adaptar àquele ambiente para completar a missão dela. Só que ela não se lembra como ela foi parar ali, ela não se lembra o porquê que ela tá ali, e ela não sabe nada sobre essa missão. Então, durante o livro a gente vai entender um pouco sobre o que é essa missão que eles tanto falam. E, na verdade, essas coisas acontecem bem rápido, então a gente descobre logo no começo por que ela tá ali, mais ou menos, né? A gente consegue ter uma ideia do porquê que ela tá ali. A questão é que o fim do mundo está programado para o dia 5 de novembro, caso a Madu, não consiga realizar a missão dela. 5 de novembro de 2019. Então, logo no começo, a gente já é apresentado a esse médico que recebe ela, né, na nave espacial. Depois a gente é apresentado para a Liv, que é a colega de casa, onde ela fica lá na nave espacial. E também, depois, logo após isso, a gente é apresentado a mentora dela, a mentora da Madu, que vai ser a pessoa que vai explicar tudo pra ela, tudo que tá acontecendo. A nave espacial a gente pode levar assim como se fosse o céu, porque tem várias coisas, paisagens, todas essas coisas que a gente sempre imagina como é o céu, tudo perfeito e brilhante, reluzente, maravilhoso e calmo. E tanto o médico como a mentora seriam os seres celestiais que vivem naquele lugar. Só que neste lugar, né, neste livro, tem diversas misturas, tem toda essa questão religiosa do céu e dos mentores, tem a parte científica, tanto que eles estão numa nave espacial, tem essa questão de alienígenas, de universos, multiversos, na verdade, multigaláxias, tem também a parte onde eles são seres ali, como se fossem seres espirituais, barra alienígenas, barra androides, porque também tem androides vivendo nesse céu. Então é realmente uma mistura de várias coisas, o que deixa a história bem interessante. Também tem uma mistura até de religiões, o que deixa a história bem mais interessante também e bem criativa. Principalmente por ser uma história bem curta, o que eu não estava acostumada com isso. Eu gosto de coisas grandes e longas e com bastante... Não com bastante enrolação, porque bastante enrolação enche o saco. Mas eu gosto de coisas bem descritivas e com bastante coisas acontecendo.
Mas isso não significa, né, que tenha sido chato, muito pelo contrário, ela soube adaptar e fazer as coisas acontecerem de forma muito rápida, mas de forma muito bem feita. Tive problemas? Tive um problema que foi, na verdade, eu tenho certeza, que foi bem proposital, que foi a questão do primeiro romance que tem no livro. É um romance que, na verdade, faz parte da missão da Madu. Então, foi um romance chato pra caramba, mas foi chato propositalmente. Então, o que deixa a coisa um pouco melhor, a gente acaba falando, essa menina é boa, ela sabe o que ela tá fazendo. Outra coisa que também acabou me incomodando um pouquinho é o fato de eu não ter conseguido me conectar com os personagens ali. Me conectar não no sentido de que eu não gostei de todo mundo, não foi isso que aconteceu. Eu gostei dos personagens, foram personagens muito bem feitos, muito legais. A Madu é uma protagonista muito legal, mas eu não consegui me sentir afetada por eles em nenhum momento. E aí, justamente, eu acho que entra pela questão de eu não estar acostumada com histórias curtas. Eu preciso de tempo para me acostumar com a pessoa, eu preciso de coisas longas para falar, ok. Tudo que acontecia, vamos dizer assim, tudo que acontecia no livro tinha um propósito, eu entendi o propósito, eram propósitos muito bons e muito bonitos. Mas e eram propósitos que afetavam a vida da Madu. Só que, apesar de eu entender o propósito e apesar de eu achar extremamente importante aquele propósito, eu não conseguia me sentir, por exemplo, mal ou com pena ou com qualquer coisa da Madu, porque eu não consegui me conectar com ela. Simplesmente isso. Mas o que o livro traz então pra gente? O livro traz que o fim do mundo tá chegando. E a gente precisa fazer algo para mudar isso, né? E aí, realmente, quem entra como ajudante para salvar o mundo é a Madu junto com esses seres celestiais. E esse fim do mundo, na verdade, ele pode ser interpretado de duas formas, porque esse fim do mundo ele vai ser causado basicamente por Lúcifer, que está tentando, basicamente desde que ele foi criado, desde que Lúcifer foi criado, ele está tentando, desde que ele foi criado e que ele começou a ter, né, ambições sobre o nosso planeta e sobre todas as galáxias, porque aqui a gente tem Deus, ou a fonte, como ele é chamado, né, no livro, comandando todas as galáxias, influenciando todas as galáxias, e na mesma medida, Lúcifer também influenciando todas as galáxias. Então, a gente pode interpretar isso como esse fim de mundo, né, como realmente o fim do mundo. Então, a Terra entrando em colapso, sendo destruída. Ou a gente pode interpretar também como uma era onde a gente vai ficar cada vez pior do que já tá, né, com pessoas sendo cada vez mais desumanas, com o nosso planeta tendo cada vez mais doenças, mais pobreza, mais desigualdade. Realmente é um atraso na evolução humana. A gente pode interpretar dessas duas formas. E o livro, ele traz, eu acho que justamente essa mensagem de que a gente tem sim pessoas olhando por nós, a gente tem sim seres que lutam e que ajudam o mundo a ser melhor, e parte desses seres somos nós mesmos, né? A gente tem todos nós temos essa questão de ser bons e ser maus, e cabe a cada um, né, escolher, ou não sei se eu posso falar dessa forma, mas ser influenciado por aquilo que acredita ser bom para si mesmo, ou acredita ser verdade para si mesmo, né? Mas o que eu peguei desse livro realmente é que não importa
até por tudo que aconteceu, por todas as dificuldades que a Madu passou, não importa que a gente tenha um Deus olhando por nós, não importa que a gente tenha seres espirituais travando essa guerra junto com a gente. Guerra, o que eu quero dizer é guerra contra a desigualdade, contra tudo que está acontecendo no nosso planeta, as mudanças climáticas, o medo, as doenças, tudo, gente, tudo que é considerado mal, né? Tudo de ruim no mundo. Não importa que a gente tenha essas pessoas, se nós, seres humanos, não cuidamos e não emanamos a energia que uma energia boa, uma energia de luz, se a gente não coloca boas energias em tudo que a gente faz, com todo mundo que a gente fala. Esse livro também trata muito dessa questão de energia, de como as pessoas, o mundo tá como ele tá hoje, por influência de energias, né, negativas, energias vindas de Lúcifer e dos servos de Lúcifer. E então, se a gente não coloca uma energia positiva, se a gente não é luz, não tem como o nosso mundo ser luz também. E uma coisa que eu acabei vendo em uma live também que eu tava assistindo, e eu acho que também resume bem esse livro, é que as nossas atitudes refletem o mundo que a gente quer pra gente no futuro. Então, eu acho que esse livro é basicamente isso, mostrando o quanto as nossas atitudes têm sim influência no mundo que a gente vive. As nossas atitudes, a nossa energia, os nossos pensamentos, tudo que a gente faz para ter ou não um mundo melhor. Então não adianta só reclamar que o mundo é péssimo, que o mundo é horrível, que as pessoas são horríveis. Se nós não levamos boas energias, não levamos luz, se nós não temos atitudes que favoreçam a bondade no mundo. E isso vai de pequenas coisas, vai de sentimentos que a gente tem, que a gente carrega com a gente. Então, eu acho que isso traz uma mensagem muito bonita e que faz realmente a gente refletir em quem a gente quer ser, para nós e para o mundo. Então, é um livro que eu recomendo bastante. Como eu disse, ele é muito rápido, as coisas acontecem muito rápido. Eu não consegui ter uma conexão com os personagens, mas eu me conectei muito com a história. Eu achei a história muito criativa, muito bonita e muito preocupante também, assim, de certa forma, porque, bom, se for descrito, né, se isso realmente acontecer, é sinal de que muita gente ainda vai morrer por causa desse vírus, então, enfim. Mas, uma coisa interessante que, bom, eu acho que eu nunca falei aqui, mas eu sou espírita, e já tiveram cartas psicografadas falando sobre esse vírus e dizendo que isso está acontecendo realmente por uma mudança vibracional no nosso planeta e que isso está sendo feito para que ocorra realmente uma mudança, que a gente realmente mude como ser humano, que a gente consiga alcançar uma evolução depois de tudo isso que a gente está passando. Que isso não veio por acaso, que é uma lição que a gente precisa passar e precisa aprender. E eu acho que esse livro traz muito disso, porque ele fala que após esse vírus, né, após esses 2 anos lutando contra esse vírus, essa pandemia que aconteceu, a gente tem um mundo muito, muito melhor, onde as pessoas são melhores, onde os nossos sistemas são melhores. Por exemplo, a nossa economia virou uma economia de troca, onde você basicamente ganha algo quando você faz uma boa ação. Então, eu achei bem interessante. Não acho que isso vai acontecer. Não sei, gente, não sei. Não sei se a gente vai chegar a esse ponto, mas eu acho sim que a nossa economia, daqui a alguns anos, depois disso, de tudo que a gente está passando, ela vai sim ter uma mudança na forma como ela acontece, né? Como ela é feita. Então eu acho que a gente vai ter uma mudança de visão muito grande sobre diversas coisas. Mas eu também acho
que não é todo mundo que vai mudar, sabe? Eu acho que não é... eu não sei se a gente vai conseguir essa plena mudança que tem no livro, porque eu acho que... Bom, vendo o Brasil como ele tá hoje, vendo as atrocidades que as pessoas estão fazendo em plena pandemia, eu acho que só realmente muda, só realmente entende o que tem que ser feito, a pessoa que a gente tem que ser, quem passa por isso, ou quem acaba tendo algum parente, um amigo que passou por isso, porque senão eu acho que as pessoas ainda estão muito alienadas e elas não... Eu não sei, eu realmente não sei o que falar dessas pessoas. Mas então eu realmente não sei se a gente vai conseguir alcançar esse nível que é descrito no livro. Eu queria muito que a gente alcançasse, porque é maravilhoso, assim. Imaginar o mundo que eles conseguiram fazer aqui no livro, sabe? É maravilhoso. Mas, enfim, indico pra todo mundo. Eu acho que é uma boa reflexão, principalmente no tempo que a gente tá hoje. Eu acho que serve, sim, como uma boa reflexão. Então, leiam, comprem e reflitam. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.